A neurociência oferece uma visão biológica e funcional sobre como nossos pensamentos, emoções e padrões de comportamento se formam. Em vez de enxergar nossas atitudes mentais apenas como traços de personalidade fixos ou abstrações psicológicas, ela revela os mecanismos cerebrais por trás de cada ação e reação. Uma plasticidade cerebral e mudança de atitude. O cérebro não é uma estrutura rígida, ele possui neuroplasticidade, a capacidade de se reorganizar estrutural e funcionalmente ao longo da vida em resposta a novas experiências e aprendizados. Trilhas neurais, atitudes e pensamentos recorrentes fortalecem conexões sinápticas específicas, o princípio de que neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Mudança de hábitos. Compreender isso desmistifica a ideia de que pessoas não mudam. Alterar uma atitude mental requer a criação e o fortalecimento de novos circuitos neurais por meio da repetição consciente. 2. O papel do córtex pré-frontal e da amígdala. A dinâmica entre a regulação racional e as reações instintivas explica a origem de muitos comportamentos automáticos. A amígdala, sistema límbico, processa ameaças e emoções primitivas como medo e raiva, disparando respostas automáticas de luta ou fuga. Córtex pré-frontal, CPF, responsável pelas funções executivas, tomada de decisão, controle de impulsos, planejamento e autoavaliação. Regulação emocional. Saber que o CPF pode modular a resposta da amígdala ajuda o indivíduo a praticar a pausa consciente antes de reagir a gatilhos estressantes. 3. O sistema de recompensa e a motivação. Nossas atitudes mentais são fortemente influenciadas pelo circuito de recompensa do cérebro, intermediado principalmente pela dopamina. Expectativa de recompensa. A dopamina não é apenas o neurotransmissor do prazer, mas da busca e da antecipação da recompensa. Comportamentos viciantes ou compulsivos. Entender esse mecanismo ajuda a identificar por que repetimos atitudes prejudiciais, como procrastinação ou consumo impulsivo, que oferecem alívio ou prazer imediato a curto prazo. 4. Viés cognitivo e redução de energia cerebral. O cérebro consome cerca de 20% da energia do corpo e, por isso, busca atalhos eficientes, heurísticas, para tomar decisões rápidas. Vieses cognitivos. Esses atalhos geram distorções no julgamento, como o viés de confirmação, tendência a buscar apenas informações que confirmem crenças pré-existentes. Autoobservação. Ao entender que o cérebro prioriza a economia de energia sobre a verdade absoluta, a pessoa passa a questionar suas próprias certezas e atitudes automáticas. 5. A rede de modo padrão, DMN, e a ruminação. A rede de modo padrão é um conjunto de regiões cerebrais que se ativa quando o cérebro não está focado em uma tarefa externa. Pensamento involuntário. A rede de modo padrão é responsável pela divagação mental, memória autobiográfica e projeções futuras. Ruminação e ansiedade. A hiperatividade nessa rede está associada a estados de ansiedade e depressão. Técnicas como o mindfulness ajudam a desativar temporariamente a rede de modo padrão, reduzindo o diálogo interno destrutivo. Como aplicar esse conhecimento na prática? Conceito neurocientífico. Impacto prático na atitude mental. Neuroplasticidade. Troca a mentalidade fixa, sou assim mesmo, pela mentalidade de crescimento, posso reconfigurar meus hábitos. Nomeação de emoções. Rotular o que se sente em palavras ativa o córtex pré-frontal e reduz a hiperatividade da amígdala. Metacognição. Desenvolve a habilidade de pensar sobre o que se pensa, distanciando-se de pensamentos automáticos sem julgamento. Usar a neurociência para criar hábitos melhores não se trata de força de vontade bruta, mas de trabalhar a favor da arquitetura do seu cérebro, e não contra ela. O cérebro é uma máquina de economizar energia. Ele transforma comportamentos repetidos em hábitos automáticos para liberar o córtex pré-frontal, a região racional e que gasta muita energia, para outras tarefas. Essa automação acontece em uma estrutura profunda chamada gânglios da base. Abaixo estão as estratégias neurocientíficas mais eficazes para reconfigurar seus circuitos neurais e construir uma rotina sustentável. 1. Mapeie o loop do hábito. Segundo a neurociência, todo hábito, bom ou ruim, é composto por 3 etapas no cérebro. Deixa, gatilho, sinal sensorial ou contextual que ativa o circuito. Rotina, a ação física, mental ou emocional executada.
Recompensa, a liberação neuroquímica que ensina ao cérebro, isso foi bom, vamos repetir. Aplicação prática, para criar um novo hábito, projete um gatilho visual claro e defina uma recompensa imediata. Para eliminar um hábito ruim, não tente apenas apagá-lo, mantenha o gatilho e a recompensa, mas substitua a rotina. 2. Hackeie a dopamina, o motor da ação. Ao contrário do senso comum, a dopamina não é o neurotransmissor do prazer, mas da antecipação do prazer e da motivação para agir. Quando o cérebro prevê uma recompensa, os níveis de dopamina sobem, gerando o impulso necessário para começar. Emparelhamento de tentações, associe algo que você precisa fazer a algo que você gosta de fazer. Exemplo, ouvir seu podcast favorito apenas enquanto limpa a casa ou faz caminhada. Celebração imediata, ao concluir a nova rotina, faça um pequeno gesto de celebração ou reconhecimento mental. Isso gera um pico de dopamina no momento certo, acelerando a consolidação da nova trilha neural. 3. A regra dos micropassos, reduzindo a resistência da amígdala. O cérebro interpreta mudanças drásticas na rotina como ameaças à sua estabilidade, ativando a amígdala, centro de estresse e sobrevivência. Isso gera resistência, procrastinação ou desistência rápida. Reduz a fricção inicial. O objetivo no início não é a performance, mas a automação. Exemplo, se o seu objetivo é ler 30 minutos por dia, comece se comprometendo a ler apenas uma página por dia. O esforço neural para abrir o livro é mínimo, contornando o alarme da amígdala. Uma vez iniciada a ação, a inércia fica a seu favor. 4. Ancoragem de hábitos. Criar um gatilho totalmente novo requer gasto energético alto. Em vez disso, pegue carona em um circuito neural já consolidado. A fórmula, depois de hábito atual, eu vou novo hábito. Exemplo, depois de servir meu café da manhã, hábito antigo, vou escrever 3 metas do dia em um papel, novo hábito. 5. Otimize a biologia fundamental. Nenhum hack psicológico funciona se a neurobiologia básica estiver desregulada. O cérebro precisa de condições químicas ideais para manter o foco e a neuroplasticidade. Higiene do sono. O sono consolida o aprendizado e limpa resíduos metabólicos. Sem sono adequado, o córtex pré-frontal perde capacidade de controle inibitório sobre impulsos. Luz solar matinal. Expor os olhos à luz natural nos primeiros 30 minutos após acordar âncora o ritmo circadiano, otimizando os picos de cortisol, energia e melatonina, sono. Movimento físico. Exercícios liberam fator neurotrófico derivado do cérebro, uma proteína que atua como fertilizante para a criação de novos neurônios e conexões sinápticas. Resumo do protocolo de mudança neural. 1. Escolha apenas um hábito, evite a sobrecarga do córtex pré-frontal. Foque em uma única mudança por vez durante pelo menos 2 a 3 semanas antes de adicionar outra. 2. Facilite o início, reduza a fricção do ambiente. Deixe as roupas de treino separadas na noite anterior ou o livro sobre a mesa. Torne a escolha certa a escolha de menor esforço. 3. Ancore a um hábito existente, aproveite trilhas neurais prontas. Defina exatamente o momento e o local onde o hábito acontecerá conectando a algo que você já faz diariamente. 4. Recompense o progresso imediato, reforce o circuito de dopamina. Registre o hábito concluído em um rastreador ou célebre mentalmente logo após a execução para sinalizar ao cérebro a importância daquela ação. Uma rotina matinal desenhada pela neurociência não precisa ser um ritual longo de 3 horas. O objetivo é otimizar a química cerebral, cortisol, dopamina, melatonina, para sair do estado de inércia, estabilizar o humor e focar a atenção sem esgotar o córtex pré-frontal logo cedo. Esta proposta dura cerca de 45 a 60 minutos e utiliza cada um dos princípios neurocientíficos vistos anteriormente. Rotina matinal neuro-otimizada. 1. Despertar e ancoragem circadiana, primeiros 10 a 15 minutos. Ação. Levante da cama e exponha-se à luz natural, janela, varanda ou quintal, por 5 a 10 minutos, sem usar óculos de sol. Mecanismo neural. A luz solar atinge as células ganglionares da retina, sinalizando ao núcleo supraquiasmático, o relógio central do cérebro, para acessar a produção de melatonina e sincronizar o pico matinal saudável de cortisol.
Isso define a sua energia para o dia e ajusta o timer interno para você sentir sono no horário certo à noite. Ancoragem. Assim que pisar fora da cama, vou direto abrir a janela e tomar um copo de água. 2. Ativação motora e liberação de fator neurotrófico derivado do cérebro, 15 minutos. Ação. Faça uma caminhada rápida, polichinelos, mobilidade articulada ou polichinelos. Não precisa ser um treino exaustivo ainda. Mecanismo neural. O movimento físico aumenta o fluxo sanguíneo cerebral e estimula a síntese de fator neurotrófico derivado do cérebro, preparando o cérebro para aprender, focar e absorver novas informações ao longo do dia. Regra da microfricção. Deixe a roupa de se movimentar pronta ao lado da cama na noite anterior para evitar o esforço de decisão do córtex pré-frontal ao acordar. 3. Regulação de recompensa e atraso de cafeína, 10 minutos. Ação. Espere entre 60 e 90 minutos após acordar para tomar a primeira xícara de café. Mecanismo neural. Enquanto dormimos, o cérebro limpa a adenosina, substância responsável pela sensação de cansaço. A adenosina restante continua sendo dissipada na primeira hora acordado. Se você consome cafeína imediatamente, ela bloqueia os receptores de adenosina sem limpá-los. Quando o efeito do café passa no meio da tarde, a adenosina acumulada se liga em massa aos receptores, gerando a famosa queda de energia à tarde. 4. Bloco de foco profundo inicial, 20 a 30 minutos. Ação. Antes de abrir e-mails, redes sociais ou notícias, dedique 20 minutos à tarefa prioridade número 1 do seu dia. Mecanismo neural. Ao acordar, seu cérebro ainda não foi inundado pela dopamina fácil das notificações do celular. Preservar o estado de baixa estimulação permite usar a capacidade máxima de atenção do córtex pré-frontal. Concluir uma etapa importante logo cedo libera um pico natural de dopamina, gerando a sensação de dever cumprido que alimenta a interação entre neurotransmissores, dopamina e cortisol, e estruturas cerebrais, amígdala e córtex pré-frontal, funciona como painel de controle do nosso comportamento diário. A forma como esses 4 elementos interagem ao longo das 24 horas determina nosso foco, nível de estresse, capacidade de decisão e motivação. Os 4 atores principais. Córtex pré-frontal, CPF, o gerente. Responsável pelo pensamento lógico, planejamento, foco sustentado, tomada de decisões e controle de impulsos. Consome muita energia e fadiga facilmente ao longo do dia. Amígdala, o alarme de incêndio. Localizada no sistema límbico, processa ameaças, medos e emoções intensas. Quando hiperativa, sequestra a atenção e reduz a capacidade de raciocínio do CPF. Cortisol, o hormônio de mobilização. Prepara o corpo para a ação, aumentando o estado de alerta e a glicose no sangue. Essencial para acordar e reagir, mas prejudicial quando cronicamente elevado. Dopamina, o motor da busca. Neurotransmissor da motivação, antecipação de recompensa e aprendizado. É o que nos impulsiona a agir em direção a uma meta. A dinâmica ao longo do dia. Um período da manhã, despertar e mobilização. Cortisol, pico matinal nas primeiras horas após acordar, o cérebro gera o pico de cortisol, resposta do cortisol ao despertar. Isso nos tira do estado de inércia e prepara o corpo para o dia. CPF e foco. O CPF está em seu estado de maior reserva energética, tornando amanhã um momento ideal para tarefas de alta demanda cognitiva, resolução de problemas complexos e decisões estratégicas. Alinhamento neural. Quando o cortisol matinal está equilibrado e a dopamina é ativada pela perspectiva de cumprir metas, o CPF trabalha com clareza sem interferência da amígdala. 2. Período da tarde. Sustentação e fadiga cognitiva. Declínio do cortisol. Os níveis de cortisol caem gradualmente ao longo do dia. Conforme a energia diminui, o CPF começa a perder capacidade inibitória. Bandeira vermelha da dopamina. Quando a dopamina cai e o cansaço aumenta, surge o impulso por dopamina fácil, procrastinação, redes sociais, alimentos calóricos. Ativação da amígdala. Com o CPF cansado, a amígdala torna-se mais reativa. Pequenos contratempos ou interrupções no trabalho começam a causar reações desproporcionais de irritação ou ansiedade. 3. Período da noite. Desativação e preparação para o sono.
Inibição da amígdala e cortisol. O cortisol deve atingir seu nível mais baixo. Se o estresse do dia mantiver o cortisol alto, a amígdala permanece alerta, bloqueando o relaxamento e prejudicando a arquitetura do sono. Repouso do CPF. Tentar tomar decisões complexas ou resolver conflitos à noite falha frequentemente porque o CPF já esgotou seus recursos de autorregulação. Como equilibrar os 4 elementos na prática? Estrutura, neuroquímico. Estado desejado. Ação prática no dia a dia. Dopamina. Fluidez constante, sem picos e quedas bruscas. Quebrar tarefas grandes em micropassos e celebrar pequenas conquistas para manter a motivação contínua. Cortisol. Pico matinal alto, declínio suave até a noite. Tomar luz solar pela manhã para ancorar o pico e evitar telas, estímulos intensos 2 horas antes de dormir. Amígdala. Calma e regulada. Praticar a pausa consciente ou respiração profunda ao sentir sinais de estresse para desativar o alarme. Córtex pré-frontal. Protegido contra a sobrecarga. Executar as tarefas mais difíceis no início do dia e limitar o número de decisões banais, rotinas pré-definidas. O circuito fechado no comportamento. Quando você estabelece uma rotina, esses 4 fatores trabalham em conjunto. A dopamina gera o impulso inicial para começar, o cortisol fornece a energia de mobilização, a amígdala regulada garante que você permaneça calmo diante de obstáculos, e o CPF direciona o foco até a conclusão da tarefa. A procrastinação não é uma falha de caráter nem preguiça, do ponto de vista neurocientífico, é um conflito de valoração neuroquímica em que o cérebro escolhe a recompensa imediata em detrimento do benefício futuro. A dopamina é a moeda de troca nesse cálculo. O circuito de dopamina e a mecânica da procrastinação. Ao contrário do mito popular, a dopamina não gera prazer, mas motivação e impulso para a ação. Ela é sintetizada na área tegmentar ventral e projetada para o núcleo accumbens, via mesolímbica, e para o córtex pré-frontal, via mesocortical. Quando você enfrenta uma escolha entre fazer um relatório difícil ou olhar as redes sociais, o cérebro faz um cálculo automático de desconto temporal da recompensa. A tarefa difícil exige alto esforço do córtex pré-frontal, CPF. A recompensa, sensação de dever cumprido, aprovação no trabalho, está distante no tempo. O cérebro prevê um ganho incerto e distante, resultando em baixa sinalização de dopamina imediata. A distração fácil. Redes sociais, jogos ou pequenas tarefas irrelevantes exigem esforço quase nulo e entregam uma liberação rápida e previsível de dopamina. O resultado: o núcleo accumbens prioriza o estímulo de alta dopamina em curto prazo. Para piorar, a amígdala interpreta o desconforto ou a incerteza da tarefa difícil como uma ameaça leve, ativando um sinal de esquiva. Você procrastina para regular o humor negativo imediato. O ciclo do erro de previsão de recompensa. O cérebro aprende por erro de previsão de recompensa. Se o resultado de uma ação for melhor do que o esperado pico de dopamina, o cérebro aprende, repita essa ação. Se a ação for chata ou exaustiva queda na dopamina, o cérebro aprende, evite essa ação. Ao adiar a tarefa e pegar o celular, você recebe uma pequena descarga de dopamina e um alívio temporário da ansiedade. Esse alívio reforça o circuito neural da procrastinação, tornando o hábito mais automático a cada repetição. Como reverter o circuito da procrastinação? Para vencer a procrastinação, você precisa reconfigurar a sinalização dopaminérgica, aumentando a motivação percebida para a tarefa e reduzindo o apelo das distrações. Achatar o custo de início, regra dos 2 minutos neurais. O maior consumo de energia do CPF ocorre na transição do estado de repouso para o estado de foco. Ação: comprometa-se a trabalhar na tarefa por apenas 2 minutos. Efeito neural: como o esforço percebido é mínimo, a amígdala não dispara o sinal de alerta e o cérebro não exige uma grande recompensa inicial. Assim que você começa, a inércia é quebrada e a conclusão de pequenas etapas libera picos leves de dopamina, sustentando o foco. 2. Elevar a dopamina de progresso. O cérebro precisa de sinalização frequente para manter o esforço. Ação: divida um projeto grande em microetapas hiperespecíficas e risque cada uma de uma lista visual. Efeito neural:
Riscar uma tarefa pequena libera um pulso imediato de dopamina. Isso cria um circuito de retroalimentação positiva. A dopamina do acerto gera energia para a próxima microetapa. 3. Reduzir a dopamina de base do ambiente. Jejum de estímulo. Se o seu ambiente tem distrações altamente estimulantes, o trabalho normal parecerá intoleravelmente tedioso por comparação. Ação: deixe o celular em outro cômodo ou use bloqueadores de sites durante blocos de trabalho. Efeito neural: sem o acesso fácil a picos de dopamina do celular, o nível basal de motivação do cérebro se recalibra, tornando a tarefa à sua frente a fonte de estímulo mais interessante disponível. 4. Reorganizar a sequência de recompensas. Nunca recompense a procrastinação, recompense exclusivamente o esforço. Ação: aplique o princípio de que o lazer vem sempre depois do bloco de foco, primeiro 30 minutos de escrita, depois 10 minutos de navegação livre. Efeito neural: associa a liberação de dopamina ao cumprimento da meta, fortalecendo a via mesocortical responsável pela disciplina.